Será que um bando de caixas Bluetooth junto, de marcas diferentes, de potências diferentes, de tamanhos diferentes, vão entregar a verdadeira experiência Dolby Atmos? Bem, essa é a nova proposta dos laboratórios Dolby, com parceria junto com a TCL, para levar o som 3D Atmos para todos os usuários a partir da sua própria TV, sem necessidade de você ter que comprar uma soundbar ou um receiver compatível. Bom, como usuário do Dolby Atmos aqui em casa, eu tenho uma opinião sobre isso e quero discutir com vocês nesse vídeo. Vem comigo! Caros amigos, entusiastas de tecnologia de áudio e vídeo, eu sou o André Vandoni, você está no canal Escolha Certo. Sejam todos muito bem-vindos. Até para demonstração aqui, ó, tô com duas caixas Bluetooth que a gente vai comentar nesse vídeo e eu dando minha opinião já sobre esses dois modelos de caixa Bluetooth que eu tô aqui da LG, que segundo a Dolby pode usar qualquer caixa de qualquer marca, de qualquer tamanho, de qualquer potência. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas desde que o Dolby Atmos foi introduzido aí no cinema e hoje faz parte de vários serviços de streaming de música, de filmes, jogos de videogame, praticamente todos os modelos de televisões, até alguns modelos de entrada já trazem aí suporte de passagem de áudio de Dolby Atmos e algumas oferecem inclusive a ideia dela mesmo simular o Dolby Atmos usando o próprio alto-falante da televisão e claro, já temos aí as soundbars, receivers que podem expandir ainda mais a experiência e entregar verdadeiramente, esses aparelhos entregam verdadeiramente o Dolby Atmos. Mas montar um sistema Dolby Atmos hoje aqui no Brasil pode ser muito caro para as pessoas, porque a gente precisa de uma televisão compatível com Dolby Atmos, precisamos de uma soundbar ou um receiver. Se for receiver, temos que ter aí o conjunto de caixas posicionados, temos que ter a assinatura de um serviço de música ou de filmes que também dê suporte para o Dolby Atmos e, se for no caso dos videogames, comprar um console, por exemplo, PlayStation 5, Xbox Series e também comprar jogos que são compatíveis com Dolby Atmos para você assim ter a experiência completa. E eu posso dizer para vocês, eu tenho uma sala dedicada, desde 2017 eu uso o Dolby Atmos aqui em casa e é uma experiência tremenda. Eu sou um dos canais que mais falo de Dolby Atmos aqui no YouTube, sempre incentivo vocês a buscar ter essa experiência Dolby Atmos na sua casa, porque é algo tremendo. Quem já tem uma experiência Dolby Atmos, seja com uma soundbar, seja com receiver, seja numa sala dedicada, ou já teve essa experiência, deixa aqui agora os comentários, porque eu quero saber a sua opinião. Vale ou não a pena o Dolby Atmos? É algo tremendo, gente. Até recentemente eu fiz um vídeo aí da soundbar da LG, o modelo S90QY, que me impressionou, uma soundbar simples, com custo-benefício se for comparado com outros modelos do mercado e que já entrega o efeito Dolby Atmos muito bem reproduzidos em filmes, jogos de videogame, nos meus shows de música. Eu fiquei impressionado. Então, a ideia do Dolby Atmos é maravilhosa, mas eu sei que não é para o bolso de todo mundo. Bom, e aí que entra a proposta do novo Dolby Atmos Flex Connect, apresentada aí nesse último evento da TCL, com um destaque para a televisão X955, que vai ser lançada em 2024 e vai ser a primeira televisão da marca a usar esse novo padrão, que vai utilizar então qualquer caixa Bluetooth que você tenha na sua casa e a televisão em si vai conversar com essa caixa, o microfone que ela tem vai ser usado como calibração, medir aí a distância das caixas, o posicionamento dela, o que tem no seu ambiente e vão criar então uma ideia de Dolby Atmos virtual, onde as caixas que você já tem na sua casa, seja ela de qual marca, qual tamanho ou qual potência for, vão servir para criar então esse novo ambiente Dolby Atmos virtual, sem necessidade de você ter que gastar mais comprando uma soundbar ou um receiver e montar aí uma sala dedicada com caixas Dolby Atmos. Essa televisão em particular, ela tem um sistema Dolby com 4.2.2 canais, inclusive falantes da Dolby na parte superior para criar então a imersão, porque o Dolby Atmos, vocês estão vendo aí nessa ideia do diagrama dele, você precisa de caixas na linha do ouvido, que é aquele 5.1 tradicional ou 7.1, mas você também precisa de canais elevados, que é o que vai criar o efeito Atmos e você tem uma bolha 360 graus com som vindo de todas as direções. Então essa televisão já tem falantes Atmos na parte de cima, eu fiz até um vídeo comentando sobre isso, o card vai ficar aqui em cima, claro que não é uma televisão barata, não vai ser para todo mundo, inclusive ela só tem nos tamanhos de 85 e 98 polegadas, vai ser lançada em 2024, colocar a partir de uma ou duas ou mais posicionada aí na sua sala, vocês estão vendo aí esse vídeo da Dolby. Qualquer posição que você colocar, a televisão vai emitir um som, vai localizar essas caixas, vai mapear seu ambiente e assim vai criar um efeito Dolby Atmos virtual usando as caixas Bluetooth que você tem na sua casa, unificando também com o alto-falante da TV. Bom, a gente está aqui no site Digital Trends, onde tem a matéria aqui, ó, Dolby Atmos Flex Connect
pode eliminar as barreiras de som de um home theater e cabos HDMI, porque não precisa de cabo, é tudo via Bluetooth, beleza? Então tem a matéria aqui completa, eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram ouvir, tá? Mas aqui ele já tem uma ideia aqui interessante, que ó, ao contrário do Sonos, que é um equipamento de som, de sonorização que tem nos Estados Unidos, né? Ou plataformas tecnológicas como, por exemplo, o DTS Play-Fi ou o Visa, que contam com uma combinação de software e hardware compatíveis vinculados entre si por meio de Wi-Fi, o Dolby Atmos Connect Flex é independente de conexão de hardware. A Dolby está deixando as decisões sobre o tipo de alto-falante e tecnologia sem fio para o fabricante da televisão, beleza? Então a TCL, por exemplo, vai usar isso aí com a ideia do Bluetooth, mas outras podem aprimorar isso da forma que quiser, tá? Outro ponto interessante, meus amigos, ó, não há limite rígido para o número de alto-falantes ou caixas sem fios que o Dolby Atmos Flex Connect pode suportar, mas é provável que cada fabricante de TV tenha a sua própria limitação e especificações na base das capacidades de processamento do seu hardware interno, tá? Então, em teoria, você pode usar alto-falantes sem fio com um canal central ou simplesmente confiar nos alto-falantes da sua televisão para fazer essa tarefa interna, tá? E aí, ó, a Dolby destacou os seguintes benefícios do Dolby Atmos Flex Connect, tá? A capacidade de adicionar, então, alto-falantes sem fios à sua televisão habilita o Dolby Atmos para elevar o desempenho de áudio de um sistema de som, tá? A flexibilidade de colocar alto-falantes em qualquer lugar e fazer o uso das dimensões da sua sala, localizações de tomadas elétricas e dispositivos e disposição dos seus móveis conforme o desejado, sem comprometer a qualidade de áudio, tá? Uma configuração rápida e simples, sem equipamentos ou cabos adicionais. O mapeamento acústico Dolby localiza o alto-falante sem fio na sala e calibra o sistema automaticamente para garantir um desempenho ideal, olha só. E o áudio é distribuído de forma inteligente dos alto-falantes da TV para cada alto-falante sem fio, otimizado dinamicamente o sinal de som com base na capacidade da localização de todos os alto-falantes disponíveis, beleza? Então, ó, ela está até dizendo aqui, ó, que outras empresas, quando começarem a incorporar esse padrão novo do Dolby Atmos Flex Connect, como por exemplo, a Sony nas suas televisões tem o Bravia Acoustic Center Sync, a LG agora tem o Wow Orchestra, que a gente já fez vídeo comentando sobre isso, e a Samsung também tem o seu Q Symphony, que é a sincronia sonora, quando usado uma soundbar dela junto com a televisão. A mesma coisa acontece com a LG e a mesma coisa acontece com a Sony, quando ligado uma soundbar da Sony na sua televisão Bravia, que tem esse padrão aqui, Acoustic Center Sync, tá? Mas aí no caso não é soundbar, e sim caixas Bluetooth que podem interagir então com esses padrões já da LG, o Wow Orchestra, o Q Symphony da Samsung ou Sony Acoustic Center Sync, tá? Nesse vídeo de apresentação da Dolby que vocês estão vendo aqui, um ponto importante que eles mencionaram é que nem todo mundo tem uma sala ou um ambiente adequado para posicionar e ter o som Dolby Atmos. Vocês viram aí o diagrama e nem toda sala comporta esse diagrama para você colocar aqui, né? Então essa ideia é muito legal na teoria, porque vai adequar as caixas que você tem no espaço que você tem para colocar elas, seja aí numa mesinha atrás de você, na frente da televisão, vocês estão vendo aí num móvel mais distante, a televisão vai mapear junto com as caixas e o efeito Dolby Atmos Connect e vai adicionar elas no padrão da televisão e você tem um aprimoramento do som da televisão e ainda a dispersão sonora dos canais Atmos. Mas será que isso vai funcionar na prática? Bem, deixa eu colocar então o meu ponto de visão aqui, tá, meus amigos? Como usuário do Dolby Atmos desde 2017, eu tenho acompanhado a expansão que a Dolby tem feito nesse padrão para chegar em mais pessoas e isso é um ponto de louvor que eu sempre vou dar a favor dela, beleza? Temos aqui no mercado brasileiro boa parte das televisões que dão suporte para o Dolby Atmos, transitando ele via HDMI para uma soundbar ou receiver compatível, mas algumas TVs mais premium já fazem a simulação do Atmos usando os próprios alto-falantes da TV. Além das TVs, você já encontra hoje no mercado celulares que dão suporte ao Dolby Atmos, notebook que dão suporte ao Dolby Atmos e fones de ouvido que também traz o suporte para o Dolby Atmos, e tudo isso vai trabalhar com a ideia de virtualização, porque esses equipamentos não têm os canais posicionados conforme o diagrama oficial do site da Dolby. Bom, meus amigos, para mim o Dolby Atmos verdadeiro é físico. O que é que eu quero dizer com isso? Você precisa ter todo o conjunto de caixas posicionado corretamente, as caixas de nível da altura do seu ouvido, as caixas que podem ser colocadas no teto, que nos receivers você encontra como top middle ou top front,
ou também a opção de caixas de altura, que eles chamam de height, ou mesmo as caixas com upfiring, que são aquelas que você pode comprar e adicionar em cima das suas caixas frontal direita e esquerda ou caixa surround direita e esquerda. Essas têm um posicionamento do falante numa diagonal que vai mandar para o teto, rebater e vir para você. É mais ou menos o princípio usado hoje na maioria das soundbars que tem aí o suporte para o Dolby Atmos, tá? Então são essas as opções reais de você ter a experiência verdadeira Dolby Atmos. Mas eu sei que nem todo mundo pode ter esse layout de caixas, porque custa caro, você não tem o espaço certo para colocar isso, né? Não tem aí o equipamento adequado para usar. Então, com isso, a Dolby lançou uma opção mais simplória chamada Dolby Height Virtualization, que vai usar a partir de 2 canais para criar essa altura de som e você ter um envolvimento sonoro. Funciona na prática? Olha, eu já experimentei aqui e não, eu tive que ficar buscando ali, tirar a atenção do filme ou do jogo que eu estava jogando para poder ficar tentando buscar uma sensação que tem alguma coisa passando por cima, ou vindo pelos lados, ou envolvendo. Isso é um paliativo, gente. Não tem como eles conseguirem perfeitamente, dependendo do equipamento que você tem, criar canais de altura reais se você não tem caixas posicionadas acima de você. Aí a gente volta para a ideia das TVs que tem o suporte ali para o Dolby Atmos, que dizem que já fazem aí o efeito Dolby Atmos. Todo mundo sabe que hoje boa parte das televisões tem alto-falantes na parte de baixo. Ou seja, a televisão, quando vai fazer algum efeito surround, ela tem que usar de mapeamento do áudio para criar uma ilusão que ele está mais para frente de você e não só vindo de baixo. E quando acrescenta aí a ideia do Dolby Atmos, aí é muito mais difícil da televisão com apenas 2 alto-falantes posicionados para baixo criar um campo virtual que vá para cima. Diferente dessa TCL aí que eles estão lançando, a X955, que já tem 2 falantes Atmos. A Panasonic também tem uma linha de OLED que também tem caixas da Atmos, da Technics. A própria Philips também tem uma soundbar da Bowers Wilkins, incluído junto com as suas linhas de OLED e mini LED que vende lá fora, que tem aí o suporte para o Dolby Atmos e falantes Dolby Atmos dedicados, tá? Assim, a televisão conseguiria criar um efeito muito legal. Agora, lembrando que você vai ter os canais de áudio Dolby Atmos ali, mas você ainda vai ter falta do canal de impacto, porque você não tem um subwoofer, né? Ah, André, mas agora com essa opção do Dolby Atmos Connect, a gente vai ter caixa física posicionada como você está dizendo, não é verdade? É, meus amigos, mas a gente tem que entender uma coisa. Caixa de som, por exemplo, essa XG9 Power, a direção de som dela é para frente, tá? Ela é direcionada para frente. Se eu colocar ela numa posição que o som não vá para frente, você vai perder um pouco do som dela. Diferente dessa XBoom 360, que já tem um som omnidirecional da LG, que manda para cima e ele se separa, né? Ele circula você e qualquer ângulo que eu tiver sentado dela, eu tenho mais ou menos a mesma ideia de som. A gente não tem todas as caixas do mercado com essas tecnologias, entendeu? Então, realmente vai depender desse algoritmo do Dolby Atmos, que está sendo criado, chamado Dolby Atmos Connect, com o processamento de áudio da televisão e essa conversa que eles vão ter entre televisão, o algoritmo e essas caixas Bluetooth que você vai colocar na sua sala, em qualquer lugar. Uma coisa que me preocupa também, como eu falei, no diagrama original do Atmos, nós temos caixas posicionadas no teto, de altura, e aí as pessoas vão poder colocar numa bancada aqui do lado, ou seja, não estão na altura do nosso ouvido. Será que a gente vai ter uma percepção Atmos? Será que ele vai criar o efeito? Gente, eu sou usuário do Dolby Atmos há muitos anos, como eu falei, e eu sei o valor que é o Dolby Atmos, mas por quê? Porque eu tenho um equipamento dedicado aqui com caixas posicionadas corretamente como manda o figurino da Dolby, e as soundbars que eu já testei aqui no canal também vêm com essa dispersão sonora, mesmo que seja esse efeito enviando para o teto para rebater e vir para mim. Assim você consegue ter uma sensação melhor de uma experiência do Dolby Atmos dependendo da soundbar. Mas boa parte das TVs de hoje, se você entrar no menu de configuração de áudio, você tem aí dentro da televisão a opção de escolher caixas separadas da televisão, inclusive adicionar caixas Bluetooth. Essas caixas, por acaso, que eu estou tendo aqui da LG, essa XBoom 360 e essa XBoom XG9 Power, são caixas que você pode adicionar à sua televisão LG e a qualquer outra televisão. E tem aí um efeito surround tridimensional. Funciona direitinho? Não muito, porque dá muito delay, não é o apropriado, entendeu? Bem, gente, eu queria deixar bem claro que eu não posso confirmar que isso não vai funcionar para algumas pessoas.
Pelo contrário, acho que com certeza quem nunca experimentou o Dolby Atmos vai achar que está tendo o efeito Dolby Atmos ali. A ideia de você ter um aprimoramento de ganho de som da televisão, pensando aí que as TVs de hoje são cada vez mais finas e o alto-falante é bem minúsculo, não tem uma dispersão sonora tão adequada para você ter um espaço sonoro, né? Eu acho que nessa ideia inicial vai funcionar sim. Agora, se a gente vai ter o efeito Dolby Atmos, se você nunca experimentou o Dolby Atmos em uma sala de cinema ou uma loja que tenha uma sala dedicada para você experimentar ou foi na casa de um amigo, eu acho que a ideia desse Dolby Atmos Connect pode ser uma boa opção, mas para quem já experimentou o Dolby Atmos, tem um equipamento Dolby Atmos com as caixas posicionadas ou uma boa soundbar, como por exemplo aquele modelo da Samsung HWQN90C ou o próprio LG S95QR ou mesmo a JBL com a Bar 800, com a Bar 1000 e com a Bar 1300X, que são soundbars que já vêm com todos os canais de Atmos, inclusive caixas de som surround para você incorporar aí toda a ambientação. Eu acho que isso a gente não vai ter uma experiência verdadeira. Essa é a minha opinião, tá, gente? Bom, chegamos ao final do vídeo, vamos esperar então isso estar em prática, vamos fazer testes, aí eu vou dar minha opinião mais precisa, mas eu acho a proposta muito interessante, mas ao mesmo tempo eu fico com medo de com isso acabar pegando aquelas pessoas que não têm muita experiência, não têm muito conhecimento, não sabem o que é e deixar de lado de comprar um bom equipamento, seja uma soundbar, seja um receiver, seja montar o seu próprio equipamento de som, de home theater na sua casa, para elaborar melhor uma sala dedicada de cinema, para assistir filme, série, jogar videogame com a perfeição do som, não só do Dolby Atmos, porque no momento que você acessa aí esse novo Dolby Atmos Flex Connect, você vai matar as opções do DTS-X, porque isso é da Dolby, não é do DTS, você tá me entendendo? Então você vai perder outros padrões de áudio que a gente tem no mercado em prol de você ter aí essa opção assim bem legal, baratinha, né? Mas como é que vai ficar o mercado de soundbars e receivers? Porque se essa moda pega, como é que vai ficar o mercado internacional de venda de soundbars, receivers, caixas de som? Será que todo mundo vai pegar e vai usar essas caixas aqui que a gente tem, seja de marca boa, seja de marca barata, seja marca Xing Ling, seja de potência, que não tem a potência, mas todo mundo vai aplicar isso na sua televisão esperando ter o efeito Dolby Atmos verdadeiro? Eu acho muito difícil. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa proposta. Deixa aqui nos comentários também se você tem aí já um padrão Dolby Atmos, seja com soundbar, seja com receiver, caixas dedicadas. O que você acha dessa experiência? E se você deixaria de investir num equipamento dedicado Dolby Atmos, seja uma soundbar ou um receiver com um conjunto de caixas, para começar a só usar caixas Bluetooth que você tem aqui na sua casa. Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e apoio de vocês. Deixe seu like, se inscreve, ativa as notificações. Fica ligado que tem mais vídeos chegando no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!